o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, vai voltar temporariamente para o cargo de deputado federal para relatar o projeto de lei que equipara facções criminosas como grupos terroristas. Esse PL prevê um aumento de pena para ações de utilização de armamento de guerra como granadas e fuzis. Larissa, o que a gente tem visto, né, são vários projetos na Câmara e iniciativas. Qual de fato que está mais encaminhada? O governo federal também anunciou um pacote antifacção, até mesmo antes da operação, mas está parado até agora na Casa Civil. O tempo do governo parece que não está sendo o mesmo da oposição, né? Exatamente, Letícia, até confirmava aqui com o Levi Guimarães, nosso repórter setorista de Palácio do Planalto, para saber se tinha acontecido alguma movimentação do projeto. Por quê? Porque estava nas mãos o Ministério da Justiça, enviou esse projeto para a Advocacia Geral da União. Na verdade, enviou para a Casa Civil, mas antes de chegar na Casa Civil, precisava desse parecer da Advocacia Geral da União, e a gente estava ainda apurando se esse projeto já tinha saído ali da AGU, e sim, né? A AGU liberou, fez esse parecer na quarta-feira, para que esse projeto pudesse ser encaminhado para a Casa Civil. E agora falta esse movimento da Casa Civil enviar esse projeto de lei antifacção para análise do Congresso Nacional. Projeto que tem sido muito falado pelo ministro da Justiça, muito falado pelos representantes do governo federal, apostando nisso também como uma forma de mostrar que o governo está agindo, mas na prática esse trâmite aí está um pouco, parece que está um pouco travado, digamos assim. Caberia aí o governo avaliar uma maior celeridade para, de fato, chegar ao Congresso Nacional. E aí, como você disse, Letícia, nós temos o outro projeto, o PL, que está sendo chamado de PL do terrorismo, que é de autoria do deputado Danilo Forte. E aí você bem disse, inclusive, né, que o Derrite vai deixar temporariamente ali o comando da Secretaria de Segurança de São Paulo para voltar à Câmara e fazer a relatoria desse projeto. A nossa repórter setorista de Congresso Nacional, a Patrícia Nadir, inclusive acompanhou uma entrevista do presidente da Câmara, o Hugo Mota, que ele deu para a Globo News, e ele dizendo que há expectativa de que esse projeto seja votado na segunda semana ali de novembro, ou seja, o relator Derrite teria que apresentar esse parecer aí na primeira semana de novembro. O que a gente tem é essa licença do Derrite começando a valer no início do mês que vem para apresentar esse relatório, e o PL do terrorismo já teve a urgência aprovada no início do ano. Então, o que acontece? Como aprovaram essa urgência, ele já pode, assim que o relator apresentar esse parecer, ele já pode ir a plenário, tá? O Mota ainda não deu essa previsão de quando será votado. Inclusive, na fala hoje, nessa entrevista à Globo News, ele diz que é preciso analisar a questão da soberania nacional, né? Que entende que essa questão da segurança pública, ela precisa ser enfrentada e discutida, mas que a questão da soberania precisa entrar nesse debate. Mas a gente segue nessa expectativa para a apresentação do relatório do Derrite na semana que vem. Queria aproveitar e te chamar, Fred, para nossa conversa. Dá para poder falar que essas facções, essas organizações criminosas podem ser consideradas como terrorismo? Eu acho que a gente tem que pensar bastante nesse assunto, que é um assunto muito sério, né? Se o Brasil quer discutir, ele tem que discutir realmente no legislativo, no executivo. Tem implicações, não é gratuito considerar terrorismo. Para você ter uma ideia, a ONU discute basicamente desde a sua criação o conceito de terrorismo, e até hoje não chegou à conclusão, né? Não há uma definição formal. O mais perto que eles chegaram da definição de terrorismo, eu vou ler aqui, foi em 1994, onde que ele classifica atos criminosos destinados a provocar estado de terror no público em geral, em um grupo ou indivíduo específico, para fins políticos, são injustificáveis quaisquer que sejam a sua natureza, né? Política, religiosa, por aí vai. Então, quando você vai começar a classificar algo como terrorista, você tem que definir alguns critérios, como, por exemplo, o capítulo 18 dos Estados Unidos, né? Ele tem que ser um ato de violência intencional, ele tem que visar intimidar ou coagir a população e causar um clima de medo, terror extremo, influenciar a política por meio de intimidação ou coerção
e afetar a conduta do Estado por meio da destruição em massa, assassinatos ou sequestros. Então você tem essas características aqui. Mas eu estou falando, não há consenso no mundo sobre isso. Por quê? Vamos lá. Primeiro, quando você classifica como terrorismo, você cria uma categoria dentro do Estado, né, de uma separação das capacidades do Estado. O Estado ele define, né, um país por território, população e exercício soberano do poder. Hoje a gente vê que, por exemplo, 1/5 da população brasileira vive em áreas com influência das milícias, das facções, do crime organizado. Né? No Rio de Janeiro, foi muito falado aqui assim, que o Estado não entra no morro. Né? Nós temos algumas informações que a gente precisa lembrar. Realmente, o controle, a característica do terror, do medo, é predominante, né, nessas comunidades. Né? Isso daí é claro, esse elemento está preciso. A polícia, que seria a segurança pública, que é o serviço mais básico que o Estado deve prover, realmente é baixa, é praticamente nula, e quem assume essa característica, como nós vimos nas matérias, é o tráfico. Tá? Essa característica. Mas há outras formas do Estado estar presente. Lembremos, nessas comunidades, quem fornece educação é o Estado. Os postos de saúde são do SUS. Né? Onde a regularização fundiária e a cobrança de impostos, esses impostos como ICMS, ISS, IPTU, ITBI, são pagos ao Estado. Então, há uma presença do Estado e há tanto na relação. Terceiro, essa característica de assumir o controle político não é o foco principal desses grupos. Né? Esses grupos, eles estão ali para o exercício financeira, né? O exercício do lucro, da apreensão e do ganho com práticas ilegais. Né? Ainda que a gente tenha notícias sobre a possibilidade do tráfico, financiar campanhas eleitorais ou ter interesse em emplacar candidatos, não é um projeto de construção de Estado ou de tomar o poder do Estado. Ele quer exercer livremente a sua atividade criminosa, certo? Com práticas extremamente violentas. Por isso que a palavra terror é muito grande. Então ela impacta. E então nós temos aqui essas características. Então, ainda que o crime esteja muito presente, faltam algumas características para aplicar como terror. Uma segunda implicação é o seguinte: no mundo há vários tratados, convenções, alianças internacionais para coibir o terrorismo, certo? O terrorismo, como a gente vê em outros países, que é o mais comum, né? Vamos falar, aqui eu não quero de antemão classificar o que existe aqui no Brasil. E essas ações acabam sendo muito intensas. Os países que estão dominados por atos terroristas, eles são alvos de ações muito intensas dessas redes e desses tratados, como sanções econômicas, limitações de operações financeiras, ações diretas militares. Então, você tem que pensar que quando você faz essa escolha, pela definição de um terrorismo, você se coloca nesse espaço, na linha de ação dessas convenções e desses tratados. Terceiro ponto que é bom para a gente lembrar: quando se classifica as organizações criminosas como terroristas, e parece que a intenção é tornar mais fácil que seja combatido pelas Forças Armadas, você cria uma dinâmica que a gente já vê na criminalidade. A criminalidade foi migrando do 38 para hoje fuzis que custam R$60 mil. O valor da apreensão dos mísseis nessa operação em Penha e Morro do Alemão chega a R$5 milhões. Né? É um valor significativo que mostra o poder econômico dessas organizações criminosas. Então, se a intenção era mais... Porque o que parece do PL é de rigor mesmo da punição. Exatamente. Talvez seja um projeto para poder aumentar a punição ali, não necessariamente. Aumentar a punição e aumentar a repressão. Você colocando o Exército, a Marinha, a Aeronáutica para enfrentar, você tem uma condição de armamento. O governador, ele falou seriamente, nós precisávamos daqueles blindados da Marinha para poder chegar rápido. Agora, vamos imaginar o seguinte:
Se começou com 38 por 38 e agora tem fuzis, né, automáticos na mão dessas organizações criminosas, isso cresceu numa dinâmica em que o crime e a polícia foram aumentando de recursos passo a passo no enfrentamento. Agora, se você coloca as Forças Armadas, haverá claramente uma tentativa dessas organizações criminosas de também se igualarem. Em 2024, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi apreendido um lança-foguetes militar, né, com capacidade de explosão para destruir blindados leves. Em 2019, no Morro do Alemão, uma bazuca também foi apreendida. Né? Então nós estamos falando aqui organizações que têm 5 milhões para poder comprar fuzis com facilidade, ou melhor, nem comprar fuzis, para perder esses fuzis, né? Você tem 5 milhões de reais que você pode dispor, né? Ele tem recursos para tentar ir desenvolvendo e tentar fazer frente aos armamentos que são usados para conflitos internacionais. Então, é preciso, na hora de discutir, e é correto que se discuta isso no legislativo, porque nós temos que pensar que realmente há uma sensação de medo, há um avanço da criminalidade em todo o país, a violência é um problema sério, é um problema grave e que, como foi falado pelo governador aqui de Minas, 40 mil pessoas mortas por ano não é pouca coisa, certo? É muita coisa. Mas a gente tem que pensar como que nós vamos enfrentar, é preciso reprimir. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, foi enfrentado com a tolerância zero pelo policiamento nas ruas. Né? Você passou a tolerar, ter uma indisposição contra o crime, e não foi preciso colocar forças armadas. Né? Vamos pensar dentro, é importante que seja feito dentro do legislativo, seja discutido de uma forma bem ampla, e de olho no temor que a população está sofrendo e também nas consequências das escolhas que vão ser feitas aqui em diante. E Letícia, eu queria só aproveitar que a gente destacou, né, alguns trechos, 2 trechos, na verdade, desse PL do terrorismo, e eu queria pedir para a gente colocar na tela. O Fred já fez uma explicação muito detalhada da proposta e das implicações, mas acho importante também para quem está nos acompanhando ter uma noção de como que está escrito lá no texto, digamos assim, né, 2 trechos importantes destacados ali pelo autor, né? Então ele diz assim, o projeto, ao tipificar atos de terror praticados por grupos criminosos, possibilita a responsabilização dos integrantes e líderes dessas organizações por atos preparatórios, antecipando a tutela penal para reforçar a capacidade de prevenção e resposta a essas ameaças antes que se concretizem. Além disso, a competência investigativa passa a ser atribuída à Polícia Federal, garantindo uma investigação mais especializada e abrangente. Então, portanto, esse é um dos trechos. E o outro também que a gente destaca para você que está nos acompanhando é sobre quando ele cita as medidas de congelamento de bens. Então, o autor destacando o seguinte no projeto, na justificativa do projeto. Essas medidas de congelamento de bens e valores podem ser realizadas em cooperação internacional, o que é essencial diante da natureza transnacional do crime organizado. Então, destacando aí tanto essa questão envolvendo a Polícia Federal e a investigação, quanto também essas medidas de congelamento de bens. Letícia.